Ou você me dá 3 pregações, aí fica difícil. É como o pessoal diz, esse me quebra. Montei um esboço, acho que foi na terça-feira. Aí o senhor entregou outro hoje de manhã. Aí eu falei, amém, então não é aquela lá, né, senhor? Então é essa. Montei o esboço lá durante o trabalho. Cheguei em casa e ele começou a falar outro esboço. Eu falei, amém, então vamos deixar as pregações prontas aqui. E vamos embora, o senhor está ensinando, está falando. Eis-me aqui, né? Amém, amados? Então, eu trouxe a mensagem que ele queimou no coração que era para trazer e que eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Talvez são coisas que, por mais que você seja crente há muitos anos, você nunca ouviu, porque vai ser uma pregação realmente edificante e poderosa para mudar radicalmente a tua história, se você executar o que vai ser ensinado hoje, amém? Abra a tua Bíblia então em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17, amém? Nós vamos ler a parte B do versículo. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos ler de novo? Parte B do versículo de Romanos 4,17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é assim, um Deus cheio de sabedoria, cheio de conhecimento e que está sempre pronto a derramar todas essas coisas sobre a vida daquele que se abre para receber. E se nós quisermos e ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e se nós quisermos e executarmos a Tua palavra, Pai, viveremos o melhor de Deus na terra, comeremos o melhor dessa terra. Muitas vezes nós acreditamos que comer o melhor dessa terra são coisas materiais, mas se nós tivermos sabedoria, o material ele é automático para ser alcançado em nossas vidas. Porque Salomão tinha sabedoria, foi isso que o Senhor deu a ele, e com a sabedoria ele atingiu as demais coisas. Então, Pai, nos dê cada dia mais sede e fome de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, diz a Tua palavra. Então, ordene a Tua bênção, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Amém? Amados irmãos, a gente leu então no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 17, parte B, que o nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Como assim? Traz à existência aquilo que não existe. É necessário que nós nos aprofundemos neste ensino, nos aprofundemos neste conhecimento, porque é impossível um crente viver sem isso, porque a Bíblia declara que o justo vive pela fé. Você não pode viver pelo que você vê, mas você tem que viver pelo que você crê, porque muitas vezes o que você está vendo não é o que você quer ver. Então, se você não tiver os seus olhos da fé avivados, ativos, ligados, você vai desanimar, você vai desacreditar, você vai se frustrar e você vai se perder. Porque aquele que anda com Deus tem que estar de olho nas promessas de Deus. E as promessas de Deus são coisas sobrenaturais, coisas grandiosas demais para a gente tentar entender com esse serzinho chamado ser humano, essa cabecinha nossa, né? Nós somos muito limitados, irmãos. Nós precisamos daquele que é o detentor de todo o poder vir implantar esse sonho em nós e nós ativarmos o olhar da fé e trazer à existência
as coisas que não existem. Amém? Então abra a tua Bíblia, continue com ela aberta, né? No capítulo 4. Nós vamos ler agora o verso 16. Que o verso 16 vai falar que pela promessa de fé, a promessa de fé, ela faz com que Deus te presenteie. Quando você tem fé, Deus te presenteia. Amém? Porque aquele que tem fé agrada a Ele. Então Romanos 4,16 vai dizer: portanto, a promessa de Deus depende da fé. Não tem como receber promessas de Deus sem fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Então Abraão, sim, irmãos, ele teve descendentes gerados da sua genealogia, mas Abraão continua ainda gerando descendentes a partir do momento que alguém levanta as mãos e fala: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Cada um que acredita naquele sacrifício da cruz agora é chamado também de filho de Abraão, o pai da fé. Por que o pai da fé? Porque nós vamos ver agora para frente que Abraão creu contra a esperança, ou seja, não havia esperança para aquilo que Abraão queria alcançar, mas ele ainda assim optou em crer. E quando você crê, ainda que você não veja, Deus traz a existência. Versículo 17: como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existe. A promessa depende de Deus e depende de que nós, seres humanos, tenhamos fé de que Ele é capaz de realizar todas as coisas. Amém? Crer contra a esperança. Versículo 18: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Então é quando você se vê em uma situação que aos teus olhos está perdida, que aos teus olhos é impossível, com os teus recursos, com as tuas condições, ou talvez através da vertente pela qual você está vendo toda aquela situação, você fala: não tem o que fazer, não tem como Deus operar aí. Aí está perdido. Só que a Bíblia está dizendo que Abraão tinha essa realidade na vida dele, e mais para frente vai falar que ele tinha essa realidade porque Deus estava prometendo para ele um filho. E um filho para Abraão, irmãos, com 100 anos de idade, era algo inimaginável. E com a sua mulher com 90 e ainda estéril, era impossível. Mas se é impossível, como é que Abraão viveu? É porque ele creu. Porque toda vez que você crê, isso lhe é imputado por justiça. Agora Deus vem e opera, porque você acreditou, você trouxe à existência aquilo que não existe através da tua fé. Amém? Então, amados irmãos, a realidade de Abraão era de fraqueza, mas isso não o enfraqueceu. Tudo aquilo que nós declaramos, irmãos, começa a verdadeiramente criar um universo ao nosso redor. Você precisa começar a entender isso, para que você comece a medir muito bem as suas palavras, porque ela vai criar algo. Quando você declara palavras, você está usando um poder de criação. Então, quando você profere algo, você está criando algo. Por isso que eu declarei sobre a maneira que as pessoas se expressam na internet. Não, mas eu não estou falando, eu estou digitando. Independente, você está se expressando. E ali muitas vezes a gente pode expressar coisas que pessoalmente nós não teríamos coragem. E aí é que mora o risco. E aí é que mora o problema. Muitas vezes nós estamos colhendo maldição porque estamos proferindo coisas que não estão edificando, estão nos destruindo. Então a realidade de Abraão era de fraqueza, mas isso não o enfraqueceu. Versículo 19:
Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não o enfraqueceu. Por isso que a Bíblia declara, ele creu contra a esperança. Porque mesmo que a realidade era totalmente contrária àquilo que Deus estava declarando que ele ia viver, isso não enfraqueceu. Ao invés dele se apoiar naquilo que ele era, se apoiar naquilo que ele vivia, ele preferiu se apoiar naquilo que Deus declarava, naquilo que Deus mostrava. Ele preferiu se apoiar naquilo que Deus revelou para ele, quando ele falou: saia da tua tenda, Abraão, e olha para o céu, olhe para as estrelas, Abraão, essa será o tamanho da tua genealogia. E Abraão ali começou a olhar para as estrelas como quem sonha, e em cada estrela ele começou a ver o rosto de um filho, de um neto, de um bisneto, de um tataraneto, e ele começou a ser cheio da presença do Senhor. Ele começou a ficar cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de fé. E provavelmente para quem Abraão contasse isso, as pessoas falavam: Abraão está maluco, Abraão está doido, jamais isso vai acontecer. Como? De que forma? Então você tem que tomar cuidado com as vozes contrárias ao teu redor. Você tem que continuar olhando para aquilo que Deus declarou, para aquilo que Deus falou, por mais que você tenha que crer contra a esperança, porque você tem que acreditar mais no poder do Senhor que nós servimos. Amém, irmãos? Versículo 20, olha o poder disso. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Irmãos, só levanta um louvor a Deus aquele que creu que já recebeu. Vocês entendem isso? A chave está aí. Jesus falou: orem como se já estivesse com a promessa nas mãos, como se já tivesse recebido. Porque quando você vê por esse lado, por esse ângulo, você já levanta um louvor antes mesmo de receber. Ele já estava levantando um louvor de agradecimento e falando: Senhor, obrigado pelo filho. Que filho? Ele não existe, Abraão. Não, mas ele vem, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E por isso a Bíblia diz: a fé de Abraão o encheu de poder. Nós precisamos desse poder. Eu tenho declarado para vocês, nós temos que ter um ministério de poder, uma igreja poderosa, uma igreja que verdadeiramente vive milagres. E a única forma de nós fazermos isso é trazendo à existência as coisas que não existem. E a única forma de nós trazermos à existência as coisas que não existem é pela fé de que o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele já declarou para cada um de nós. Todos nós temos promessas. Todos nós temos promessas de Deus, amém? Versículo 21. Olha isso, irmãos. É quando você agarra a promessa de uma forma que ninguém tira ela de você. É quando você toma posse de uma forma que não importa o que está acontecendo ao teu redor, nada te tira de prosseguir para o alvo e continuar crendo na promessa do Senhor. Versículo 21. Porque tinha toda a certeza, Abraão tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Deus podia fazer o que havia prometido. Amém, irmãos? Amados, o pastor Diogo pregou aqui e ele falou sobre a quarta dimensão. Quem lembra disso? A quarta dimensão. Eu li um livro e estou relendo que chama A Quarta Dimensão. O que é a quarta dimensão, irmãos? Então eu trouxe um cubo para explicar mais ou menos para vocês do que é que nós estamos falando. Quando eu mostro o cubo para vocês dessa forma, vocês estão vendo uma face dele. Isso é uma dimensão. Amém? Se eu virar o cubo dessa forma, agora vocês estão vendo duas dimensões. Vocês estão vendo este lado e este lado. Amém? Se eu virar ele dessa forma, agora vocês conseguem ver três dimensões. Uma, duas, três. Conseguem ver aí? Analisar três dimensões? Então os nossos olhos eles podem enxergar até a terceira dimensão.
Quando você vai no cinema, quando a gente assiste só na tela, a tela só é capaz de nos dar 2 dimensões. Então eles criaram um cinema 3D. Você vai pôr um óculos e agora você será capaz de enxergar 3 dimensões. Ficou claro isso para vocês? Só que nós, cristãos, não podemos andar só pelas 3 dimensões. O Senhor te chama para você abrir os teus olhos e enxergar a 4ª dimensão. Nós acabamos de falar da armadura de Deus aqui, né? Em Efésios 6,12 fala que os nossos inimigos estão nas regiões celestiais, na 4ª dimensão, no plano espiritual que nós não vemos, mas que é real. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, sobre o 3º céu. Esse céu que nós enxergamos quando a gente vai lá fora e vê as nuvens é o 1º céu. O universo é o 2º céu, os planetas, os cometas. O 3º céu é o reino celestial, é o reino espiritual. Esse nós não vemos. Esse nós não temos acesso através dos nossos olhos físicos, a não ser que Deus permita que você tenha. Mas esse plano não deixa de ser real. Não é porque você não enxerga que ele não é real, ele é real. E tudo aquilo que o Espírito Santo revela para o seu povo, através de um profeta ou através de uma pregação, ele está revelando coisas da 4ª dimensão para você. Então você agora é chamado a invocar essa 4ª dimensão para a tua realidade. Isso é provocar milagres. Isso é provocar milagres. Olhando pela vertente das 3 dimensões é impossível acreditar, mas quando eu invoco a 4ª dimensão, que é a dimensão onde o Espírito Santo opera, onde ele traz à existência as coisas que não existem, eu consigo provocar milagres. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, como é que nós enxergamos essa 4ª dimensão, irmãos? Nós temos o poder de imaginar. Nós somos os únicos seres que temos esse poder. Sabe por quê? Porque quem te dá esse poder de imaginação é o Espírito. Você é espírito, alma e corpo. A imaginação vai fazer com que você consiga agora acessar esse outro plano. Então o Senhor te traz uma revelação. Exemplo: você tem uma pessoa para ser convertida na tua casa. Ela chega violenta, ela chega bêbada, ela chega drogada, ou ela não quer nem saber de Deus. Nas 3 dimensões a gente olha para aquela pessoa e não vê nada de Deus nela. Você não vê nada de Deus. Você olha para ela e você não enxerga esperança alguma. Por isso que você é chamado a crer contra essa esperança. Você tem que crer contra ela e realmente acreditar de que aquilo que o Senhor te revelou da 4ª dimensão vai vir à existência. Então, ao invés de você olhar para aquela pessoa como ela é, o Senhor te chama agora para imaginar aquilo que você quer que ela se torne. Então agora você vê ela lá com uma roupa social, com uma Bíblia debaixo do braço, você vê ela pregando numa praça pública, você vê ela vindo aqui falando: pastor, eu quero fazer ITQ. Você vê ela na vertente que você quer ver, você vê ela naquilo que Deus já viu e já te revelou. Então agora, quando você for orar, não é para você orar de qualquer forma, é para você orar invocando essas imagens no seu pensamento, daquilo que Deus já te revelou, para que você creia, continue crendo dia após dia, alimentando a tua imaginação. Com essa visão você vai cada dia mais ter fé. E por mais que aquela pessoa olhe para você e fala: não, o que você está falando sobre mim não vai acontecer. Já vai acontecer, porque o Senhor já me revelou e eu vivo dentro dessa revelação. Eu não estou preso às coisas físicas, eu vivo pelas coisas espirituais. Eu estou enxergando além do que você pode ver. Amém, irmãos? Então por isso que a Bíblia fala: como imagina na sua alma? Como imagina na sua alma? Se na sua alma você imagina fracasso, depressão,
derrota, medo, ansiedade. Vai ser isso que você vai viver, porque como você imagina é. E além de imaginar, irmãos, nós temos um outro problema, as declarações. Porque do pensamento começa a alimentar o coração, e do coração vem para a boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então uma pessoa que está com a mente amargurada, ela vai deixar essa mentalidade alimentar também os seus sentimentos. E os seus sentimentos vão agora explodir através da sua boca. E ela começa a proferir palavras de maldição. Começa a criar uma realidade totalmente contrária àquilo que Deus está revelando para ela. Então Joel 3,10 vai dizer: transformem as suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Você sabe o que Abraão declarou? Eu sou jovem. Porque quando Abraão começou a declarar eu sou jovem, o corpo dele começou a se preparar para gerar. Porque o corpo idoso não podia gerar, irmãos. Então Abraão teve que crer contra a esperança para que Deus começasse a modificar a matéria e trazer à existência as coisas que não existem. Vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Nós temos aqui duas lindas gestantes agora, né? A Suiane e a Linha. Antes desses bebês ir para o ventre delas, o Senhor já conhecia. Não existia para nós, não existia aos olhos físicos, mas no plano espiritual, essas vidas já eram reais. Amém? Então agora nós estamos trazendo à existência as coisas que não existiam. Então ainda está encoberto, está sendo formado no ventre delas. E depois de 9 meses virá a luz. E quando vir a luz, nós poderemos ver algo que não existia. Trouxe a existência que não existia. Eu estou orando por uma conversão, pastor. O que Paulo declarava a Gálatas? Eu sofro com dores de parto para que Cristo seja gerado. Está sendo gerado, irmãos. Está sendo gerado. E quem gera é o Espírito Santo. Ele está gerando, ele está gerando. Pastor, eu não estou vendo, ele está gerando. Continue crendo, ele está gerando. Pastor, eu não consigo, eu estou sem fé. Feche os seus olhos, imagine, alimente a tua mente com a promessa de Deus e continue gerando, continue com o joelho dobrado, continue acreditando que uma hora virá a existência. Aleluias. Virá a existência, irmãos. Virá a existência. Por isso que o justo é convidado a viver dessa maneira, pela fé. Pela fé. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não vamos conseguir agradar o Senhor. Porque, como eu disse, é para malucos, não é para pessoas normais. É para malucos, porque você tem que viver na 4ª dimensão. Você vai ter que viver em um plano em que ninguém ao seu redor vive. Você vai ter que declarar coisas que ninguém ao seu redor vai entender. Você vai orar em línguas e falar, são línguas espirituais. A pessoa vai falar, tá maluco, tá doido. Você vai estar na sua casa lá ungindo com um suquinho de uva e falando, eu estou selando o nosso lar, eu estou expulsando demônios. As pessoas vão falar, pirou de vez. Fizeram uma lavagem cerebral. Não, nós não piramos, pelo contrário. Nós estamos vivendo as coisas reais que eles não podem ver, porque coisas espirituais se discernem no Espírito. Aquele que vive na carne não vai entender nada, mas está sendo gerado, está sendo gerado, está sendo gerado. Permaneça, persista, acredite, está sendo gerado, irmãos, está sendo gerado. Eu estava em casa orando, Deus mostrou, irmãos, pessoas pelas quais vocês têm orado, de terno vindo para a igreja. Deus revelou e nós temos agora que ficar agarrado a essa visão e continuar alimentando a nossa mente com ela e declarando, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, nós sabemos que está sendo gerado, Senhor, nós sabemos que vai acontecer, porque o Senhor não mente, o Senhor não é um Deus que mente. Então nunca fale contra a vontade de Deus, jamais em sua vida. Nunca declare palavras contrárias à vontade do Senhor.
porque dessa forma você vai atrapalhar todo esse projeto que Deus está realizando. Irmãos, olha Lucas capítulo 1, versículo, a partir do verso 11. A Bíblia vai dizer para nós que havia um homem sumo sacerdote chamado Zacarias. Zacarias iria queimar incenso na presença do Senhor. Zacarias era aquele que estava escalado para entrar no Santo dos Santos e queimar incenso na presença do Senhor. Isso está no verso 11. E dentro desse verso 11 a Bíblia vai dizer que apareceu um anjo de Deus. Esse anjo aparece para Zacarias. Zacarias fica assustado ao vê-lo. Isso está no versículo 12. E no versículo 13, olha o que o anjo declara, irmãos. No versículo 13, o anjo declara: Zacarias, sabe quando você alimentava a tua mente, você correndo com um filho? Sabe quando você alimentava na sua mente, você jogando bola com uma criança? Sabe quando você alimentava a sua mente, levando uma criança para o colégio? Sabe, então, Deus ouviu, Deus atendeu a sua oração. Deus estava gerando esse filho, e agora ele vai vir à existência. Aquilo que não existia vai vir à existência. Versículo 13: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Glória a Deus. Então Deus deixou bem claro a tua oração, Zacarias. Tudo aquilo que você vem pedindo para mim, chegou a hora de trazer à existência. Chegou a hora de realizar esse milagre, Zacarias. A tua esposa vai gerar um filho. E Deus não só entregou o milagre, mas deu nome para o milagre. O nome do milagre. E Deus vai além, irmãos. Deus vai além. Ele não vai parar por aí. Versículo 14. Deus vai dizer que a vida desse menino vai trazer alegria. Não só para Zacarias, mas para Isabel e para os seus conhecidos. E por todos aqueles que se aproximarem dele. É uma vida de uma pessoa cheia de alegria. Por que ele tem alegria, irmãos? Porque ele tem a presença do Senhor. Versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Irmãos, que coisa mais linda! E a prova disso é que quando Maria vai visitar Isabel, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, quando se aproxima de Jesus, não tem como ficar parado, não é verdade? E a Bíblia diz que João Batista saltou no ventre de Isabel, porque Maria chegou lá grávida de Jesus Cristo. Ambas gerando uma promessa, trazendo a existência que não existia. Versículo 16. Olha a promessa sobre a vida desse menino. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Por que, irmãos? Porque João Batista, ele não vinha de qualquer forma, ele vinha no espírito de Elias. Ele estava recebendo uma bênção geracional. Assim como Elias era ousado na presença de Deus, assim como Elias se levantava para fazer a vontade do Senhor, assim será João Batista. Versículo 17: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém, irmãos? Quanta coisa o Senhor entregou através do anjo Gabriel, né, irmãos? O Senhor falou: olha, a tua oração está sendo escutada. A sua mulher vai gerar, vai trazer à existência aquilo que não existia. Por mais que pareça doido, porque vocês já estão idosos, né? Mas ele vai fazer. Ele está declarando que vai fazer. E não vai fazer de qualquer jeito. Eu vou dar nome para o milagre. O milagre se chama João. E João não vai ser qualquer João. Vai ser João ou Batista, porque ele vem para batizar. Ele vem para converter. Ele vai ser cheio do Espírito Santo.
Ele vai carregar a presença do Espírito Santo de tal forma que aonde ele for, ele levará alegria com ele, porque aquele que é cheio do Espírito Santo avança com alegria. Vocês lembram disso? Avança com alegria, avança crendo na promessa, avança com fé, avança determinado, avança crendo contra a esperança se preciso for. Avança e vence. Amém? E depois de receber tal revelação, o que Zacarias fez? Não creu. Diferente de Abraão que creu, ele não creu. Porque ele era idoso e a mulher era idosa e estéril. A mesma situação de Abraão. E eu não estou falando de alguém aqui, irmãos, laranja. Eu estou falando de um sumo sacerdote que provavelmente cansou de ler a história de Abraão. Mas ele não creu. Quando ele não creu, o que o anjo fez? Eu vou colocar um zíper na tua boca para você não atrapalhar o plano de cima. Você só volta a falar agora quando o menino nascer, porque senão você vai estragar tudo. Você vai entrar com o seu pessimismo, com a sua negatividade, vai começar a declarar palavras de maldição, vai esfriar aqueles que estavam cheios de fé e esperança. Aqueles que se espelham em você também vão enfraquecer. Você vai estragar tudo. Então eu vou pôr um zíper na tua boca agora. Vou deixar você quietinho até que Deus traga à existência as coisas que não existem. E somente depois do nascimento de João Batista, Zacarias pôde voltar a falar. Então cuidado com as coisas que você declara. Amém? Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Declare com a tua boca as coisas que você quer ver e não que você está vendo. Faça como Deus fez na criação. Deus viu que a terra era sem forma, vazia, e havia trevas na face do abismo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava na quarta dimensão, pairando sobre a face das águas, já trazendo à existência as coisas que não existiam. Então nós já tínhamos Deus, nós já tínhamos Espírito Santo. Estava faltando um para começar agora verdadeiramente a acontecer milagres ali, acontecer sinais e maravilhas, trazer à existência as coisas que não existiam, que era Jesus Cristo, o Verbo, a palavra. E Deus declarou palavras de criação, e essas palavras começaram a trazer à existência as coisas que não existiam. E disse Deus: haja luz. E onde estava tudo escuro, começou a brilhar uma luz. E assim ele começou a declarar todas as coisas com palavras, para nos ensinar o poder das palavras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pensamento, irmãos. Controle os teus pensamentos, comece a lutar. Comece a lutar para controlá-los. Quando você vê um pensamento contrário à vontade de Deus, já começa a repreender Satanás lançando dardos sobre a tua vida. Deus prometeu, e aí você começa a descrer no pensamento. Aqui já você tem que começar a repreender e começar a tua batalha espiritual. Renove a tua mente, a Bíblia fala muito isso. Buscai as coisas do alto, pensem nas coisas do alto. Paulo diz: tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for edificação, ele fala em Filipenses: nisso vocês pensam, não fiquem ansiosos. Muitas vezes Deus vem e fala para você: faça tal coisa, e aí você já começa a ficar ansioso, depressivo, trazer um pensamento de derrota: eu não vou conseguir, eu não dou conta, isso não é para mim, e isso tudo já vai começar a liberar uma falta de fé para você, e você vai descrer no poder do seu Deus, e vai recuar. E Deus não se agrada de quem recua. Deus quer que você avance, prossiga, produza, trabalhe, realize. Deus quer que você seja extraordinário. Amém? A Bíblia vai dizer para nós em Jonas 1: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive
e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Irmãos, toda vez que Deus traz uma revelação, você já começa a imaginar. Imagina ou não imagina? Começou a imaginar já, William? Está imaginando já? Liga esse pensamento aí, irmão. Continue focado. Grandes promessas são liberadas sobre a tua vida. Começa a sonhar com essas coisas já. Deixa Deus começar a trazer à existência aquilo que ainda não existe. Deixa Ele alimentar o teu coração com essa fé e esperança. Amém? Por mais difícil que pareça. Então, quando Deus revela qualquer coisa para a gente já começa a imaginar, já começa a sonhar, já começa a pensar. Então, irmãos, quando esses pensamentos forem contrários à vontade de Deus, ao invés de você correr para a promessa, você vai correr contra ela, como Jonas fez. O que é que começou a alimentar a mente de Jonas depois que Deus declarou para ele? Vai a Nínive e pregue contra aquela cidade. Talvez ele pensou, aquele povo vai me matar. Se eu chegar lá declarando essas palavras que Deus está mandando eu declarar, vai dar ruim. Aquele povo vai acabar com a minha vida, não vai sobrar nada de mim. E irmãos, olha a audácia de Jonas. Eu acho que Deus olhou e falou: eu gosto, é assim, amostradinho. Porque olha o que esse ser humaninho fez, irmão. Olha, presta atenção. Versículo 3: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Fugir para onde, Jonas? Ele esqueceu que Deus é onipresente. Eu vou fugir da presença de Deus. Ai, irmãos. Para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Tadinho de Jonas. O que estava passando na cabeça desse homem, irmãos? Então, se a gente não conectar nossa mente com a visão do Senhor, a gente vai sair do foco, vai sair do propósito. Eu declarei para vocês, pastor Luiz ainda era pastor dessa igreja, mas estava para sair, eu não sabia, mas o Senhor já estava gerando coisas novas para essa casa. Ele já está realizando algo novo. E aí ele falou para mim: despeça o povo. Eu despedi todos vocês, fechei a igreja. Ele falou: volta para o altar, olha para frente. Essa igreja será cheia de almas. Essa igreja vai prosperar em almas. O que é que o Senhor estava falando para mim? Permaneça nessa visão. Continue focado nessa promessa. Alimente a tua mente com isso. Uma vez o Senhor falou para mim: eu estou enviando 100 almas jovens. Eu declarei para alguns, os profetas da casa, eu coloquei lá. Eu escrevi no papel 100 almas jovens, tirei uma foto e até agora esse é meu papel de parede do celular. Já faz muito tempo. Porque o Senhor quer que eu fique conectado com isso. E todo dia que eu ligo o celular, eu olho 100 almas jovens. A promessa de Deus está viva aqui e eu vou realizar, eu vou viver para ver isso. Porque o Senhor prometeu, Ele quer que eu fique conectado, que eu ligue a minha mente nessa promessa, que eu permaneça me alimentando dela, no meu sentimento, nas minhas orações. Pastor, a igreja está vazia, não está vindo mais ninguém, está uma catástrofe. Não, mas espera aí, Deus liberou algo. Eu não posso ficar preso no que eu estou vendo, eu tenho que ficar focado naquilo que Ele já declarou. Porque aqui ainda nas 3 dimensões não veio, mas na 4ª já é real. Amém, irmãos? Então, cuidado com o que você pensa e com o que você declara. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Como é que eu atinjo a salvação? Declarando com a boca. Tem que haver um poder de criação de salvação na vida daquele que aceita. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e
com a boca se confessa para a salvação. O Senhor Deus sonda a mente e o coração. Se você creu no coração, o Senhor viu, amém. Mas Ele quer que você confesse, declare palavras para que isso crie algo agora nessa dimensão, a tua salvação. Amém, irmãos? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera. Coisas que se espera. A convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu espero. Isso é provocar milagres. Versículo 3, Hebreus 11. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ficou claro, irmãos? Nós conseguimos agora entender que nós somos convidados a provocar essa quarta dimensão em nosso favor e trazer à existência as coisas que ainda não existem, através de continuar crendo na palavra do Senhor. Amém? Como é que Noé fez a arca, irmãos? Deus entregou para ele medidas, materiais. Deus começou a dar instruções. Eu não sei se nesse tempo ele tinha como registrar, mas ele foi e registrou. Deus falou que vai ser essa madeira. Deus falou que vai ser esse tamanho, tantos côvados por tantos côvados. Deus deu essas direções. Então ele começou a sonhar o sonho de Deus. Ele começou a visualizar aquilo que ainda não existia. Não havia uma arca na frente dele. Talvez eu acho que ele nunca tinha visto uma arca, mas ele foi convidado a trazer à existência algo que ainda não existia, através de crer no que o Senhor revelava para ele. E com a imaginação dele, ele começou a alimentar essa visão que Deus trouxe para ele e criou a arca. Assim também foi a arca da aliança, assim também foi a tenda, assim também foi o templo de Salomão. Então a Bíblia ela já declara para nós, irmãos, que essas coisas já aconteciam. Eles já viviam essas coisas. Se você ler lá na sua casa, Hebreus 11, pela fé, ele começa a declarar, pela fé as pessoas traziam à existência o que não existia. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós vemos a mesma coisa. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus pedindo um milagre, elas estavam trazendo à existência as coisas que não existiam. Então a mulher do fluxo de sangue, ela olhou ali os obstáculos, a multidão, ela falou, eu vou por baixo, porque se eu tocar a orla do manto dele, eu serei curada. Ela declarou, ela creu, ela agiu, ela avançou e alcançou. Trouxe à existência uma cura que não existia. Uma cura que aos olhos das 3 dimensões era impossível. Mas é nessa área, nesse campo que o nosso Deus atua. É no campo da impossibilidade que Ele vem nos surpreender. É onde nós não sabemos mais como resolver, que Ele fala, filhão, filhona, deixa que eu resolvo para você. Porque milagre é a minha especialidade. Então, irmãos, é assim que nós vamos viver milagres. É assim que nós vamos trazer à existência o que não existe. Marcos, já estou encerrando. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse, tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo, olha a palavra que Jesus usa, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Tem que crer, tem que crer, tem que alimentar a tua mente das coisas de Deus.
pensar nas coisas do alto, verdadeiramente sentir as coisas de Deus e declarar as coisas de Deus e se encher da presença de Deus, e nós vamos viver milagres, sinais e maravilhas. Glória a Deus. Então, irmãos, muitas coisas que nós oramos ao Senhor vão se concretizar quando nós vivermos dessa maneira, crendo de que verdadeiramente já recebemos. Então, independente de qual seja o motivo da tua oração, talvez a pessoa queira uma porta de emprego. Como é esse emprego que você quer? Dê detalhes para o Senhor. Eu quero trabalhar neste lugar, eu quero o salário tal. Irmãos, creiam que Deus faz, porque Ele faz. Eu já desafiei Deus em salários que eu queria, que eu almejava, nos 12 dias de clamor, inúmeras vezes, e Ele vinha e me surpreendia, e fazia mais do que eu estava pedindo, mais do que eu estava pensando, porque eu pedi um valor e Ele entregava maior valor. Esse é o nosso Deus. Então não desacredite do poder que Ele pode realizar na tua vida. Está sonhando com um carro, com uma casa, não tem nada de errado com isso, irmãos. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Sonhe mesmo. Sonhe. Imagine. Tente agora conectar a tua mente de uma forma mais ampla. Saia dessa visão limitada e comece a pensar nas coisas maiores que o Senhor quer realizar na tua vida. E Ele quer. E Ele tem prazer nisso. Antes de sair uma casa lá na irmã Lúcia, tinha uma planta, não tinha? Não tinha um sonho? Tinha um sonho, tinha uma planta. Existe a casa hoje? Foi trago à existência que não existia. Começa aqui, irmãos. Começa aqui. Começa aqui. O milagre que você quer viver. Então declare. Quer um companheiro, uma companheira? Isso já é promessa da vida de todo ser humano, irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Deus já declarou e já determinou. Mas como é esse companheiro e essa companheira que você quer? Comece a entregar para Deus uma planta. Primeiramente que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Primeiro passo, tá, irmãos? Primeiro passo. Tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí depois você entrega as características que você quiser lá. Aí você aproveita o Senhor. Se não for, ele fala: filhão, filhona, não é o que eu quero para você. Diminui. Mas comece a sonhar, amém? Vamos encerrar então? Amém, amém, amém. Irmãos, por que eu posso trazer para vocês a certeza de que o que vocês vão sonhar é o que Deus quer para vocês? Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque pessoas carnais vão buscar coisas carnais. Pessoas espirituais buscam coisas espirituais. Porque a Bíblia diz, em Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o que você vai sonhar se você for cheio do Espírito Santo é aquilo que Deus já está revelando que Ele fará. Você entendeu? Porque a Bíblia diz que antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você vai declarar. Ele só quer que você creia. E quando você declarar e acontecer, você vai falar: verdadeiramente o Senhor operou. Isso vai fortalecer a tua fé e te ajudar a cada dia a dar passos maiores em direção a ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Joicinha falou que viveu muito isso, né, Joyce? Sonhou com o apartamento, sonhou com o casamento, sonhou com o carro, sonhou com a carta. Sonhe, deseja, alimente com oração essas coisas e deixa o resto nas mãos de Deus. Amém? Aqueles que querem tirar a carta de motorista,
quer comprar um carro, já começa a se ver nesse carro, já começa a se ver o instrutor falando: você passou, daqui sua carta, segue em paz. Já começa a alimentar essas coisas e deixa o resto nas mãos do Senhor, que Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus, aplaudam ao Senhor. Will, vem para cá, meu filho. Toca aquele louvor no teclado para nós enquanto a gente vai devolver os dízimos e ofertas. Segure na sua mão seu dízimo, sua oferta, com muita alegria. Irmão Jefferson, se puder desligar para mim.